Olá, vamos começar mais um Cast Bis, é o número 2. Hoje nós temos aqui um convidado extremamente peculiar, com uma história incrível, e eu vou apresentar aquele rapidamente, vou ler aqui porque o currículo do cara não é fraco não. Nasceu no bairro da Chave, em Votorantim, sempre apaixonado por futebol. Usou desse meio para pagar sua faculdade nos Estados Unidos. Décadas depois, ele voltou e fundou a Associação Natal Sem Fome. E hoje, depois de muito transformar as vidas dos outros, a associação se transformou também e deixou de ser assistencialista. Mudou de patamar, construiu sua sede própria, com muita luta, e agora está mudando sua marca. Aqui, em primeira mão, estamos divulgando, ainda não foi divulgado nem pela própria associação, a nova marca vai se chamar Associação Horizontes, pois o propósito do Natal Sem Fome, que lá atrás era de arrecadar alimentos para o Natal, hoje se transformou e evoluiu, e ele tem o propósito de transformar a vida das crianças o ano todo, né, com educação, com uma série de atividades, e o propósito principal é transformar o horizonte das crianças, que enxergam o horizonte dela ali na comunidade, e ela passa a enxergar um horizonte muito maior, até de possibilidades. Tendo a vida transformada pelo esporte e educação, ele sonhava em construir esse instituto. Ele levou 10 anos doando mantimentos e ajudando a muitos, até que depois desse tempo, o Natal Sem Fome, com uma estrutura mais robusta de soldados, começou a dar a sua virada do assistencialismo para a transformação de vidas. A maior função dele nesse projeto é reunir, acordar e mostrar sua visão inspiradora para mais de 60 voluntários, que dedicam suas vidas a transformar a vida do próximo, assim como a dele foi transformada pelo mesmo caminho da educação, do esporte e da capacitação. Estamos falando do cara que saiu de uma comunidade de Votorantim e hoje é o diretor regional de Global Business Services, da Mars. A Mars, que é um dos maiores grupos mundiais aí, dona de quase 80 marcas, né? Um grande grupo que é proprietário aí de marcas como M&M, Snickers e muitas outras aí, que todos conhecem aí no mercado, Royal Canin, Pedigree e muitas outras. O nome dele é Anderson Neves, formado em administração de empresas e finanças pela Union College nos Estados Unidos, e com 3 MBAs, sendo 2 nos Estados Unidos e uma na Suíça. Hoje ele tem mais de 25 anos de experiência, passando por diversas empresas globais, como a AkzoNobel, a Errara-Bras, a Syngenta, a Kimberly-Clark e agora na Mars. São Paulino, churrasqueiro dos bons, esse é top mesmo. 43 anos, foi golpeado pela Nádia Neves, sua esposa e parceira no projeto também. Há 23 anos ele virou um pai babão, da Ana Laura, que já vai dar um banho no pai de tanto exemplo e resultado que eu acompanho. Bora falar de negócios. Hoje o papo aqui é mais sobre negócios. O projeto Associação Horizontes é extremamente importante e a gente pode até voltar a falar sobre ela, mas hoje aqui o papo é sobre a experiência de negócios numa empresa global, em várias empresas globais por onde ele passou. E a gente vai falar aqui com o Tili, que é o jeito carinhoso que a gente chama, o Tili, chamado de nome Anderson Neves, mas para nós é o Tili. Então até vou me referir como Tili porque eu não consigo chamar de Anderson. Tili, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade e quero agradecer aí, que eu sei que o seu tempo é extremamente escasso.
É uma grande oportunidade para nós ter alguém com essa trajetória e que chegou onde chegou aqui com a gente batendo papo. Sou eu que agradeço o convite. A Badini, Enéas, perdoe-me pela tardança aí, né? E obrigado pela paciência. E vamos falar de negócios, vamos falar do que vocês provavelmente planejaram. O mais interessante é que eu não estudei para a gente conversar, então sim, a gente não... tudo vai ser de forma muito natural, né? Tem que ser mesmo. É assim que funciona. E aqui para ajudar, para agregar o máximo que eu puder. Não esquecendo aqui do meu amigo Enéas, que também já foi diretor executivo de várias multinacionais, empresas globais também. Ele vai me ajudar aqui na condução e no bate-papo aqui com o Anderson, meu amigo Tilly, para a gente tentar buscar o melhor conteúdo possível para que todo mundo tenha aí uma experiência bacana. Conta para nós, Tilly. Conta para nós como é que está hoje no mundo corporativo global, como é que estão as dificuldades hoje? Como você enxerga o desafio financeiro nessas empresas? Enéas, está bastante divertido. Eu vou elencar aqui os 3 principais desafios que globalmente a gente tem enfrentado. O primeiro deles, entregar o crescimento orgânico, né? Volume, necessariamente. Porque quando você analisa crescimento, os dados de mercado, muitas empresas reportam um crescimento, mas na verdade ele não é um crescimento efetivo. Ele vem através de preço, né? Como finanças, a gente sempre busca, né, gerar o estresse e as conversas necessárias com o negócio, porque o crescimento ele precisa vir através de volume, né? Você bem sabe, quando a gente fala das fábricas e tudo mais, o negócio responde, a rentabilidade ela responde a volume, né? Então, como crescer num ambiente, em todos os segmentos que a gente atua, em todos os mercados, a grande dificuldade tem como entregar volume, né? Em todas as categorias que a gente atua, tem sido entregar volume, né? Como é a dinâmica de P&L aí para encontrar a fórmula perfeita para entregar não somente top line, estou falando mas também assegurar a rentabilidade, né? Então, gerar esse crescimento de volume tem sido o grande desafio. Segundo desafio que tem sido escolher as batalhas, no sentido... Nós temos muitas categorias, né? Algumas delas têm respondido melhor ao plano de marketing, mas algumas não. Algumas marcas têm apanhado mais e especificamente em algumas categorias de clientes, né? Então, e aí isso acaba trazendo para a mesa conversas diferentes, né? Que aí eu não posso abrir aqui, mas esses têm sido os grandes desafios. Obviamente, aí vem, junto com tudo isso, vem como é que você navega num ambiente tão... nós somos extremamente impactados pela guerra, impactou os nossos custos, né? Proteína, commodities como açúcar, né? E como é que garantir a fórmula que o nosso consumidor está disposto a pagar, né? Mas também o quanto ele consegue pagar. Nós tivemos uma transformação muito grande, muito grande. Não sei se eu já posso continuar aqui, você está falando de dificuldades. Pode sim. Enéas, Badini, quando a gente para pensar, o cash and carry começou com um macro, né? Só para a gente... Cash and carry são os atacados. Tá. E vai me corrigindo aí, tá? Por favor, fique muito à vontade, só que vai esclarecendo escapar. Então, começou com um macro, que era um perfil para atender PJ. Sim. Né? Tá. Hoje, a gente tem uma transformação muito grande no mercado. Então, nós temos os hipermercados, só ficaram Carrefour, né? E aí você tem as redes locais, que te proporcionam uma experiência de vendas melhor. Você tem o atacado, que hoje é para a pessoa física, então você tem SKUs diferente, é uma composição de custos diferente. Você tem
O atacarejo, né? O atacarejo. Então, assim, realmente você precisa reinventar a forma como os SKUs que você trabalha para atender, porque a pessoa que vai até o atacarejo é uma mentalidade completamente diferente, ele busca uma proposta de valor completamente diferente. E os especialistas, né? Então, navegar nesse ambiente tem sido interessante, tem trazido desafios, mas, de novo, está divertido. Mas sempre é, né? Sempre é. E aí, mas compondo essa dificuldade porque é uma dificuldade mercadológica, né? O mercado está mudando, a forma de consumir está mudando. A internet trouxe essa transformação também, né? Tem muita coisa que está sendo alterada no mercado, né? A forma de consumir, o ambiente de consumo, tudo isso está se alterando, né? Em que momento consome, né? A quantidade consumida, né? Está mudando bastante coisa. Nesse contexto todo, os canais de distribuição tornam-se mais importantes, né? Como chegar de uma maneira melhor, mais rápida e se mostrando mais ao mercado, né? E aí eu fico imaginando, né? As metas comerciais, né? Você disse que a grande dificuldade é gerar volume, né? E gerar volume, lógico, os atacados, os atacarejos, as grandes redes, esses são os grandes... São estratégicos, né? São estratégicos, né? Em questões de volume. Em qualquer segmento, né? Né? Qualquer segmento, sim, são importantíssimos. Mas aí vem a questão da margem, né? Porque tem que negociar, tem verbas a serem pagas, tem logística a ser ajustada, porque eles têm uma logística diferente, alguns com CD. Como é que se trata essas dificuldades todas num ambiente onde precisa vender mais e aonde que está o pulo do gato? Tá em levantar volume para poder transformar volume em resultado? Como que vocês enxergam? Como é que você enxerga essa dificuldade? Não existe um único pulo do gato, né? Porque através de digital, o que digital tem trazido para nós são muitos dados a respeito que ajuda a gente a entender como o nosso consumidor pensa, qual que é a proposta que ele busca naquele produto, também o comportamento dele. Tá? Então, gerando este entendimento um pouco melhor, a gente começa a trabalhar um pouco mais com previsibilidade. Porque se você bem entende, se a gente gera um volume que ele não é sustentável ao longo do tempo, você vai ter que acabar investindo uma quantidade absurda de dinheiro em trade para gerar sellout. Sellout, exatamente. Né? O sell-in, por si só, ele não pode ser um indicador, ele tem que ser acompanhado com sellout. Você sabe quantas empresas quebraram no passado, né? Por falta de governança, por falta de aquele cuidado, onde vinham aquelas metas e o estoque acabava quebrando os distribuidores e tudo mais. Então, o sell-in é importante, mas se você não tiver essa conexão, essa previsibilidade que vai te garantir o sell-out ao longo do tempo, você se perde, né? Nesse gerenciamento de P&L, de DRE. Sim. Então, o digital, como é que a gente analisa e consegue extrair da melhor forma esses dados para entender quem vai no atacarejo, o que ele busca, né? O comportamento, quem vai no hipermercado, BI, né? o que ele busca. Quando ele vai no especialista, né? Nós também atuamos fortemente através dos distribuidores, né? Mas, Enéas, Badini, o distribuidor ele tem um limite. Nós também temos que ter, enquanto indústria, muita responsabilidade com os nossos distribuidores. Porque uma indústria tem a capacidade de quebrar um distribuidor. Fácil. Né? Então, inclusive lá fora, às vezes, existem contratos até que sim, respaldam esse... São contratos grandes e tudo mais. Então, esses são os desafios que a gente tem tido. Mas também vem aí a nova geração, uma nova forma de pensar, uma nova forma de olhar para um produto e criar aquela conexão com eles.
né? A gente tem investido muito, muito mesmo, mostrando toda a nobreza por detrás das nossas marcas, patrocinando iniciativas como adoção, muito fortes, né? Então, cada vez mais para que a nova geração, elas buscam por empresas que realmente tragam impacto para a sociedade, né? Muito mais do que lucro. O lucro acaba sendo uma consequência. E na relação governança, como as áreas interagem? Porque eu fico pensando que numa empresa que é organizada, ela tem um plano orçamentário que vem lá, tem um planejamento anual que vem lá do comercial, vem lá da área comercial, e aquilo é aberto em metas, né? Metas para os canais de distribuição, para os canais de atacado, para os canais de varejo direto, né? Para todas as frentes da empresa. E o financeiro faz o seu plano orçamentário com base na previsão e na margem de erro que os planejamentos anteriores também cometeram. Porque a gente vem ajustando a forma de planejar, né? Se o comercial tem uma margem de erro maior, o financeiro se resguarda um pouquinho mais, imagino eu, né? Como é que é tratado nas empresas que você passou, como que é tratada essa relação? Metas de venda com todo o plano orçamentário que vem abaixo ali no financeiro para poder cumprir as metas financeiras de custos, de despesas e tudo mais. Enéas, eu completei agora 28 anos em finanças e eu vi bastante coisas, bastante tipo de problemas, não somente financeiro, mas problemas de compliance e tudo mais, oriundas de um mau planejamento, de um planejamento definido sobre percepções e não verdadeiramente e discussões rasas ou algumas coisas up-down, sem ter o nível de profundidade necessário, né? As coisas evoluíram muito, felizmente. Tem muita oportunidade, né, no mercado, mas a maioria das empresas hoje, elas precisam entender se aquele orçamento definido ele é sustentável, se ele realmente é factível, se tem realmente... se existe a demanda. Finanças está na mesa, tá? Marketing está na mesa, demanda está na mesa, logística está na mesa, né? Para assegurar de que o que vem realmente faz sentido. Obviamente, sempre olhando para esse crescimento, quanto requer de capital de giro. Exatamente. É super importante entender se numa composição de capital de giro, a empresa tem os recursos necessários. Para sustentar se a empresa tem os limites aprovados. Tem alavancagem. Todo crescimento te traz, né, pressão, né? Seja de contas a pagar, seja de contas a receber. Quanto maior a negociação com o seu cliente, mais coisas vão estar na mesa para serem discutidas. Isso pode impactar o seu DSO, a sua necessidade de caixa, né? Muita coisa envolve também CAPEX. Você tem estrutura e capacidade de produzir aquilo ou requer investimento e tudo mais. Ou terceirização, então, que custa também. Tudo isso são definições. E agora? São definições para 5, 10 anos. Então, isso também evoluiu muito, né? Na Argentina, a gente tem que rever o nosso orçamento, acompanhar semanalmente. Dada a loucura, a expectativa esse ano é uma inflação acima de 200%. Então, a gente tem diferentes situações, né, nos países, mas evoluiu muito, tem muita oportunidade ainda, mas sim, todos que são impactados precisam estar na mesa para assegurar de que o orçamento ele é factível, ele entrega top line, se entrega, mas também vai gerar caixa, né? E entregar aí todo o crescimento que a empresa precisa, de novo, de maneira sustentável, né? O Enéas tocou num ponto aqui que ele
início da pergunta sobre a governança, e é algo tão importante que a gente vê que as empresas brasileiras pouco valorizam, né, as regras, estruturar a governança de uma forma clara e objetiva e estruturada, bem composta, né? E como que você vê essa diferença entre... Você conhece muitas empresas brasileiras também, empresas multinacionais. O valor da governança, como que você vê que impacta as empresas que não têm ou que têm mal estruturado e as que têm muito bem estruturada? Como que você vê o valor da governança dentro da empresa? Badini, eu costumo dizer para o meu time sempre 3 coisas. Faça sempre o que é certo. Entregue os seus números e faça com que as pessoas ao seu redor cresçam. Fazer o que é certo é inegociável diante de qualquer situação. Tá? Você me conhece, eu sou um cara bastante agressivo, tenho realmente muita paixão por transformação, por melhoria contínua, Lean Six Sigma, melhoria, excelência operacional, visibilidade diária sobre a operação. Toda conversa deve ser baseada em fatos e dados. No entanto, Badini, ordem e progresso. Se como companhia, se como área, eu sou de finanças, mas sim, seja qual for a área, se você não tiver os controles e a governança correta, você não tem agenda para falar de melhoria, você não tem credibilidade para falar de transformação. Então, governança deve ser a fundação de qualquer empresa. E não importa o tamanho. Quanto menor, maior ainda. Porque menor a empresa, sim, menor a capacidade dela de absorver qualquer tipo de fraude. Então, assim, ordem e progresso. E a ordem é você ter processos bem estabelecidos. A gente deve lutar pelos melhores talentos sempre. Mas a nossa confiança deve estar sempre nos processos. Então, assegurar que a gente tem os processos corretos, SLA, RACI, SOP, e os controles. Tá? Quem não mede, não gerencia. Né? E, de novo, acho que todo gestor, que a gente está falando para os nossos amigos empresários, precisa investir em capacitação. Lean Six Sigma, Green Belt, melhoria contínua. As pessoas precisam ser radicalmente contra a percepção. A percepção ela tem que ser eliminada, porque ela traz conversas... você perde tempo, traz conversas que não levam ninguém a lugar nenhum. Por que eu estou falando isso? Esse tipo de metodologia, ciências, permite que os profissionais tenham capacidade de definir qual é o problema. Qual é a causa raiz? Com objetividade, né? Com clareza. Dados, fatos e dados. Professor Falcone, mestre, já li vários livros dele. Né? Jack Welker, né? Qual foi o impacto que ele teve na GE. Então, porque com fatos e dados é que o indivíduo impacta a área impacta a companhia e você começa a elevar o nível das discussões. Né? Agora, nessa questão da governança, tem algumas dificuldades na hora de colocar em prática. Né? A disciplina, eu acho que é um ponto... Eu tenho visto a disciplina como um ponto difícil de ser conquistado, principalmente para empresários de pequeno e médio porte. Eles até entendem a dificuldade, a necessidade da governança. O que eles não conseguem é ter disciplina para aplicar a governança. Lógico, levantar os números, olhar o seu demonstrativo de resultado, olhar o resultado por áreas, olhar o que acontece na área vender, na área controlar, na área atender. E isso eles entendem e têm consciência. Mas na hora de fazer... Mas na hora de formar uma agenda para transformar tudo isso em gestão, e aí sim fazer todo o seu trabalho de líder, de motivar a equipe a olhar para o número, a mexer o número, a fazer o número acontecer, é aí que a gente vê a dificuldade. Como é que você enxerga isso aí?
Como é que você enxerga esse ponto? Porque eu Esse acho que essa ponto da disciplina é o mais difícil. O que é sucesso? Sucesso é você ter a disciplina necessária para chegar no fim do seu dia e falar: eu fiz todas as coisas simples que eu tinha para fazer. Isso é disciplina, isso é sucesso. Não é nada de outro mundo. É você ter disciplina todos os dias. Enéas, o que eu falaria para os empresários que estão nos assistindo que vale a pena investir para descobrir o que eles precisam? Não importa o como. O como é consequência. Agora, o que eles precisam ter super claro é o que eles precisam. Eles precisam de gestão. Eles precisam ter na ponta, diariamente, na ponta do lápis, qual é o custo operacional deles. Eles precisam ter indicadores que permitam mostrar para eles o que está indo bem, o que precisa ser corrigido e num tempo adequado. Sem essa visibilidade, não consegue, não tem como, eles vão tardar, eles vão perder dinheiro. Então, essa visibilidade diária sobre as operações, seja ela qual for, isso é muito necessário. O como ele vai descobrir. Se você parar para pensar na história das grandes reinvenções ou invenções, eles não sabiam como, mas o que eles tinham super claro. E eu tenho algumas... Minha jornada, empresa japonesa, empresa europeia, empresa americana. Então, eu já vivi os extremos, e de novo, eu acredito muito na capacidade do indivíduo, e a capacidade do ser humano é inesgotável. Se ele realmente colocar aquilo como meta, buscar a capacitação... E tiver disciplina. E tiver Jack Welch, a execução, ele vai conseguir. Isso, Dale Carnegie nos ensina, né? Coopere com o inevitável. O que ele quer dizer? Não ache que as empresas sabem quanto vende, quanto custa, rentabilidade por marca, por canal, por... Então, vamos partir do princípio de que o que a gente tem não está legal, né? Perfeito. Essa gestão, esse investimento, essa ciência, isso é ciência, né? Isso é disruptivo. Pode parecer básico, mas é disruptivo. Isso, com certeza, pode levar a empresa para um outro patamar de entrega, de visão e de missão. Até de maturidade, né? Sem sombra de dúvida. A capacitação também é um outro desafio, né? Você vê, nós estamos viajando nas dificuldades que a gente encontra todos os dias, né? Nós estamos viajando nas dificuldades que a gente encontra quase todos os dias nas empresas que nós atendemos. Para você ter uma ideia, e eu vou contextualizar só um pouquinho a minha pergunta para você, para saber como você pode dar uma outra visão. Mas, olha só, além da governança, que nós já conversamos, além da disciplina, que é uma das dificuldades do empreendedor, ainda tem a questão da não valorização da capacitação, que você tocou no assunto aí. Então, a gente entende hoje, muitas das empresas, elas falam assim, a gente não acha gente boa, a gente não acha funcionários comprometidos. Isso é uma grande dor geral. Isso é uma dor geral, né? Bom, nas grandes empresas também. Mas a gente vê que eles não têm um processo de recrutamento, seleção correto. Aí também não tem o processo, e uma das coisas mais importantes é a capacitação. E aí, na hora que a gente vai apresentar isso para as empresas, a gente tem a maior dificuldade é convencê-los em investir em capacitação. Como você enxerga, como você já passou, se você já teve contato, que contatos você teve com essa dificuldade e como você poderia contribuir para que os nossos clientes pudessem vencer essa dificuldade? Enéas, 80% dos meus problemas são pessoas. E quem fala que é um diretor financeiro. Isso é uma realidade para qualquer líder. Tá?
É 80% do problema e 80% da solução também, né? Quando a gente pensa no tema engajamento e capacitação, quando a gente fala em engajamento, existem 3 principais fatores: liderança, comunicação e reconhecimento. Então, quando eu estou falando de engajamento, 3 principais fatores: liderança, comunicação e reconhecimento. Quando a gente vai falar para capacitação, a gente está falando de papéis e responsabilidades, tá? Treinamento, ok? E legado. Eu acredito muito no indivíduo, na proposta de valor. Qual é a tua obra, né? Essas pessoas, seja qual for o tema de engajamento, seja os líderes precisam comunicar. Como é que você vai estar engajado se você não tem sentido de pertinência? Deve ser espanhol. Se você não tem o sentido de pertencer a algo. Como é? Da onde vai vir o engajamento se você não sabe o que a tua empresa faz, se você não sabe quais são os objetivos do negócio, se você não sabe quais os objetivos da tua área, se você não tem objetivos claros? Agora nós estamos em março, já revisamos todos os objetivos por ano, né? De área, de indivíduo, qual é a capacitação, da onde vai vir o engajamento? Eu posso falar a minha experiência. O que me gera engajamento? Trabalhar com pessoas que me inspiram, onde eu possa ser eu mesmo, tá? Onde eu tenha voz para que eu seja continuamente inquieto e disruptivo. E terceiro, que o impacto que a companhia que eu trabalho gera na sociedade. Tá? Então, é necessário investir tempo comunicando, explicando, investindo tempo. Agora, um processo de change management, um processo de mudança não ocorre do dia para a noite. Não ocorre. Vai requerer muita disposição, muita resiliência. Muita disciplina. Eu vou dar um exemplo, Enéas, usando você. A partir do momento que seus clientes... Você é um cara que tem muita experiência, tá? A partir do momento que os seus clientes começam a investir na capacitação do time, Lean Six Sigma, melhoria contínua, excelência operacional, ao invés deles chegarem para você e perguntar qual é o problema, qual a causa raiz do problema deles e tudo mais, eles vão usar o seu conhecimento, a sua experiência. Enéas, como é que eu aumento o meu faturamento em 30%? Enéas, com toda essa mudança aí de conexão com digital, como é que a gente... Isso é elevar o nível. Sim. Isso... Com dados, né? E no final tá tudo conectado, né? E aí eu estou pegando sempre a deixa. Você está deixando você está nos ajudando e nós sempre deixa uma palavrinha que é a deixa, né? Vamos falar de liderança, porque tudo que nós fomos falando ali, né, vai afunilando ali para a liderança, porque para construir todo esse desempenho numa empresa, pode faltar liderança, pode faltar metodologia de liderança correta, pode faltar entendimento do que é liderança, né? Na pequena e média empresa, muito pouca gente se preocupa em buscar o que é a liderança, porque é um dos fatores que você já comentou aí, que são imprescindíveis para se buscar uma equipe comprometida, uma equipe capacitada, uma equipe engajada, né? Ou seja, se não houver a liderança, isso também fica comprometido, né? Tudo fica comprometido se não houver líderes, se não houver alguém puxando o ritmo e fazendo com que todos venham juntos. Quais são as ferramentas que você usa para desenvolver ou verificar se a sua liderança, se todas as pessoas que estão abaixo de você são líderes? Como você identifica esses líderes e como você motiva eles? Eu tenho uma metodologia de gestão. Semanalmente eu tenho 30 minutos com os meus reportes diretos. Tá? E a cada trimestre
a gente tem o nosso one-on-one formal. Então, esses 30 minutos semanais, se tem escalação, alguma preocupação na operação, né? Eu cuido de um Global Business Services, são 8 áreas, toda a área contábil, toda a área financeira, todas as áreas contábeis, todas as áreas financeiras, a folha de pagamento. Então, total são 8 áreas. E se tem alguma escalação em termos de operação, resultado de operação, se tem algum tema de time, tá? E alguma coisa que eles precisam do meu suporte. 30 minutos ali. 30 minutos por semana? Por semana. Essa é a agenda. Trimestralmente a gente passa, e aí é um one-on-one mais formal, onde a gente repassa todos os objetivos, se tem algum ali que eles precisam do meu suporte, quais são os temas urgentes que eles estão tratando e tudo mais, desenvolvimento. Então, nesses one-on-ones que eu tenho, eu sempre pergunto, eu quero saber do time. Eu quero entender quem está se destacando, quem está com dificuldade. E existe ali um skip level, que é pular um nível, sempre, isso sempre deu muito resultado. Eu tenho talento espalhado pelo mundo aí que eu descobri através de skip level. Se tem alguém na área se destacando, algum analista, algum coordenador ou algum estagiário que já tem, eu agendo um one-on-one. Não é recorrente. Então eu tenho essa metodologia de liderança. Você precisa conhecer o seu time. Certa vez, numa empresa global, gigantesca, eu liderei um projeto para a América Latina e, por incrível que pareça, 80% dos líderes não tinham one-on-one com os seus liderados. Isso é um absurdo. Mas acontece. Enéas, eu creio muito. Existe um livro que eu recomendo para todo mundo, é Código da Cultura. Tá? A primeira coisa, criar um ambiente sano para que as pessoas possam mostrar o que está errado, para que as pessoas possam trazer as oportunidades, para que as pessoas possam ter voz ativa. Então, um ambiente sano, psicologicamente sano. Eu odeio a cultura da melancia. Infelizmente, como liderança, muita gente hoje instiga que não está tudo bem. Sempre haverão oportunidades. Então, melancia, o que eu quero dizer é que parece que está tudo verde. Não está. Trazer oportunidades é um motivo de alegria. A gente tem que seguir melhorando. Então, criar um ambiente sano para isso, onde as pessoas realmente possam trazer. Segundo, compartilhar vulnerabilidade. Tá? E terceiro, proposta de valor. Eu realmente pergunto, o indivíduo ele tem que saber para que ele vai trabalhar todos os dias. Tá? Então, criar um ambiente sano, compartilhar vulnerabilidade e proposta de valor. Tá? Eu realmente acredito muito no desenvolvimento de talento. Tá? Sou um cara que invisto... Eu posso te falar que eu trabalho muitas horas fora da minha hora de trabalho, durante a minha jornada, eu estar investindo em pessoas, fazendo mentoria e tudo mais. E outra coisa, Enéas, eu contrato pessoas completamente diferentes de mim. Tá? Buscos iguais. Eu tenho uma mentora colombiana, ela é espetacular e isso aprendi com ela muito tempo atrás. Hoje eu contrato pessoas que não têm nada a ver comigo. Que te complementem, né? Não que me tira da zona de conforto, que me incomoda, tá? É só assim que você gera crescimento. Antes da minha última experiência, antes de vir para Mars, eu tinha pessoas de 11 diferentes nacionalidades, tá? Inclusão de todas as formas. Hoje na Mars a mesma coisa para todos os tópicos que você considera inclusão. A gente está super avançado. Eu levo isso muito a sério, porque eu acredito realmente que isso você passa a ter um time de alta performance, juntamente com processos, juntamente com metodologias que te permitam... você tem que ser obcecado em número. Você tem que amar pessoas, desenvolver talento, ser obcecado em número. Tá? O Abílio Diniz. Você sabe qual é a fórmula? Foi um exemplo. Né? Foi um exemplo. Foi um exemplo.
E tire, para a gente trazer para a nossa audiência, isso tudo que a gente está falando, para muita gente dá a impressão que é algo somente das grandes corporações, algo somente que é muito caro ter todos esses processos, ter todas essas condições. E a gente sabe que não é, né? É uma questão apenas de organização e de prioridade, né? Que dica você daria ou que conselho você daria para quem tem essa dimensão de que aquilo que você está colocando só é possível, talvez, para uma Mars ou para uma empresa global, sendo que o cara que tem ali algumas lojas de calçados ou qualquer coisa nesse sentido, também possa ter esse tipo de cultura. Badini, a minha mensagem é super positiva, no sentido de existe uma oportunidade na mesa. Se existe uma deficiência no mercado que se chama gestão, os empresários precisam ver isso como uma grande oportunidade. Tá? Gestão, eu recomendo aqui, o professor Falcone começa por análise. Análise de números, análise de dados, uma metodologia, melhoria contínua. Se qualquer pessoa entrar no Google hoje, como você bem falou, não é uma questão de custo, não é caro, é uma questão de priorização. Então, começar capacitando os times com melhoria contínua, que, de novo, as pessoas vão ter condições, quando vir para uma conversa, trazer fatos e dados. Lembra, a gente precisa eliminar e ser radicalmente contra percepção. Tá? Investir em talento, empoderar as pessoas. Tá? Isso aí também não é uma questão de custo, é uma questão de você ter as pessoas, quando você conhece o seu time, baseado em habilidades técnicas e comportamentais, você tem condição de colocar as suas pessoas em diferentes atividades. Né? Eu não posso te colocar no financeiro que eu vou te matar, eu sei onde te colocar, mas eu sei porque eu te conheço, eu sei porque eu te faço perguntas, eu sei porque eu pergunto qual é a sua opinião sobre a empresa. Se não houver esse tipo de pergunta, aqui a gente não está falando de tamanho de empresa, não. Aqui realmente a gente está falando de gestão, que é processo, análise de informação e talento. Né? Isso se aplica a qualquer nível. Né? Eu começaria por aí. E eu vou dar uma provocada. Como eu sou da área de criação, você falou de radicalmente contra a percepção. Né? E percepção na minha área é o oposto. Né? É o que traz, muitas vezes, o feeling, a percepção, é muito do que traz o nosso insumo, né, na criação. Uhum. Porque você vê dados, vê tudo, mas você cruza tudo isso e traz as suas percepções daí de comportamento humano e tudo mais para chegar numa ideia ou numa comunicação que realmente toque no coração, né, ou que convença, ou que seja algo persuasivo. Uhum. Você não acha que, em alguns momentos, mesmo na gestão, existe a hora da percepção, existe a hora que todos os dados talvez indiquem para um lado e a percepção possa, como já aconteceu na história, né, algumas situações onde às vezes os dados indicam uma coisa e por uma questão de percepção ou de feeling, o cara fala, não, eu vou para cá, e às vezes o cara acertou. Isso é o acaso ou isso é válido? Badini, eu vou te contar um fato real. Você ficou 3 anos tentando me convencer a mudar o nome do Natal Sem Fome. Ok? Sim. Enquanto você me enchia o saco, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Eu fui entrar para entender de onde vinha a nossa fonte de renda. Eu fui entrar nas nossas redes sociais para entender qual era o perfil do nosso público. Eu fui entender as coisas. Quando eu consegui entender, o que eu falei para você? Toca o barco. Aí entrou aquilo que você tem de melhor, né? Que é a criação, mas eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui entender. Eu não gosto eu sou contra a percepção. Uhum.
Quando eu tive segurança de que era o momento de ser disruptivo, que aquilo que você estava me trazendo fazia muito sentido, eu falei, pô, Badini, eu não participei da criação do nome. Sim. Porque eu sou financeiro. Você é marketing, você é... Correto? Sim. Então, eu na mesa, eu não vou ser jamais a pessoa que vou a favor do acaso. Eu não acho que é acaso. Eu não estou falando para você que eu estou certo. Mas por isso que finanças é somente uma cadeira na mesa. E aí outra coisa, Badini, tem que ter convicção. Sim. Tem que querer, tem que ter. Se você não tivesse isso, você não ficaria 3 anos falando que era o melhor. Sim. Falando que era o melhor. Então, muitas vezes, Badini, isso se chama resiliência. Sim. Que é uma coisa que as pessoas não têm. Não têm. Né? O corredor... Bolt. Ele fala, eu treino 4 anos para uma prova de 9 segundos, 8 segundos. Entendeu? E você ficou ali 3 anos. Eu fui exigente, não intransigente, porque intransigente é ser chato. Sim. Eu só precisava me preparar. Quando eu entendi, olha que coisa maravilhosa a proposta que vocês trouxeram. Que é algo que toca a minha alma. Uhum. Né? A gente trabalha para ampliar horizontes, para transformar vidas. Né? Muito bom. Então é o famoso cada macaco no seu galho, ser o diferente e complementar, né? Trazer as pessoas diferentes, como você comentou que hoje você busca trazer as pessoas que não são iguais a você, justamente para haver esse complemento. Né? E daí volta na importância da governança, porque a governança é justamente alinhar essas áreas diferentes, essas pessoas diferentes em função de um resultado para todos, né? Sim. Costurando tudo que foi falado, para a gente poder deixar tudo isso dentro do mesmo bolo, né? Você nos deixou ali uma série de dicas, né? que passaram ali pela governança, nós passamos ali pela liderança, nós passamos ali pela capacitação, nós falamos um pouco das áreas de controle, a importância dos controles, a disciplina na gestão, nós fomos pegando, você foi nos dando as deixas e a gente foi ali usando para poder usufruir um pouquinho do teu conhecimento e de como você faz, como você pensa e tudo mais. E aí a gente fica aqui uma questão que eu queria que você nos ajudasse. Na questão do marketing estratégico, porque para nós o marketing estratégico é uma direção, é um sentido. Como você enxerga isso? Como você enxerga tudo isso? Em que direção o marketing estratégico pode conduzir uma empresa? Para que direção? Como você poderia acrescentar para nós a importância do marketing estratégico? Como você acha que isso é importante nas empresas de pequeno, médio e grande porte? O tamanho da importância do marketing estratégico é que ele vai te dar a noção. A maioria das coisas que a gente estava conversando aqui e tudo mais é de arrumar a casa. São temas internos, temas de gestão, números, talento, processos e tudo mais, né? O marketing estratégia, Enéas, de acordo com o que você fabrica, fatura, revende, seja o que for, de acordo com o seu mercado, as cidades que você atua, os estados, ele vai, primeiro, dizer até onde você vai chegar, 3, 5, 10 anos, como você tem que chegar, é digital, é distribuição, é compra física, é compra online, né? É tudo junto? É tudo junto. Então, assim, o marketing estratégico, toda empresa vive de vendas. E não existe uma estratégia que justifique perda financeira. Então eu preciso vender e eu preciso gerar rentabilidade para que eu possa investir novamente na minha empresa, na minha marca, nas pessoas, ou seja... Para que faça a roda girar. Investimento vai vir de onde? Então eu preciso gerar caixa, rentabilidade, a gente sabe, já falamos aqui.
o crescimento ele traz desafios de gerenciamento de capital, né? Capital de giro, Sim. juros. E é interessante, porque o que quebra uma empresa é o capital de giro. Sim. Né? Quando começam a entrar em banco, mas enfim, o marketing estratégico seja a cereja do bolo. É o que vai te dar uma visão de futuro, né? E é uma área extremamente crítica, porque muitas variáveis, né? Mas para mim é isso, Enéas. Ele vai mostrar o tamanho do potencial que a empresa tem, de novo, de acordo com os produtos, os serviços e tudo mais. Nós estamos conversando aqui com o nosso público e são gestões completamente diferentes quando eu trabalho com produto, quando eu fabrico uma gestão, quando eu revendo outra gestão, né? Quando eu sou prestador de serviço, então, completamente diferente, né? Quando eu produzo... Quando eu só intermedio também, Quando é eu outra produzo, coisa. eu preciso entender fábrica, qual a capacidade que eu preciso produzir, girar para que me faça sentido, gestão de Os de gargalos custos, de fixos, produção, variável, enfim, são gestões completamente diferentes. Mas o marketing estratégico dá visão de futuro, mostra até onde você pode chegar. Muitas vezes o marketing estratégico vai dizer, Enéas, somente com esses produtos, não. A gente precisa... De um mix maior. Né? Então, Ou o mix está grande demais, precisa enxugar e o cá mix. entre nós, é uma área espetacular, né? Marketing estratégico é... E, ao mesmo tempo, é deficiente em muitas empresas, né? Pelo menos no Brasil, nesse pequena média empresa, a dificuldade de entender o valor e de entender o que eu posso esperar do marketing estratégico, né? A gente vê muito isso no dia a dia, que são poucas as empresas que têm a maturidade, até porque muitas vezes estão desorganizadas em tudo isso que a gente falou antes. Isso que eu ia te falar. Para chegar no marketing estratégico. Ordem e progresso. Se aqui está desordenado, para onde o marketing estratégico vai te levar? E muitas vezes o empresário aqui está desordenado e ele espera que o marketing estratégico resolva o problema dele. Ele não vai resolver. Porque antes tem que estar organizado. É um conjunto de coisas, né? Mas o maior desafio aí, se nós fôssemos consolidar tudo, é o que a gente sempre vê no pequeno e médio empresário. O pequeno e médio empresário se dedica pouco ao comercial. Alguns conseguiram conquistar algum nicho de mercado e aqui fez ele crescer, né? E aquele nicho ali tirou ele do foco do comercial. Aí a hora que esse nicho deixa de ser explorado ou algum concorrente vem e também compete com ele naquele nicho, aí a casa cai. E aí ele se vê desesperado, a capacidade comercial dele não existe mais, e aí ele começa a ficar... Aí a área financeira, se foi, o ponto de equilíbrio chegou, né? Perdeu a venda, o ponto de equilíbrio chegou, a pressão de caixa veio, o banco veio e levou uma boa parte da rentabilidade, muitas vezes, jogou ele no prejuízo, né? Porque ele acaba recorrendo a créditos não bons, né? A linhas de créditos não tão boas, né? E aí ele virou de ponta cabeça. Não é o perfil daquele que tem o comercial na mão, não é o perfil daquele que está desenvolvendo o negócio, aquele que tem um fundo comercial forte, que gera uma carteira de clientes sempre ampliando, sempre crescendo, sempre desenvolvendo, e que precifica corretamente o seu serviço, o seu produto, ou seja o que for. Então, o que a gente vê são sempre essas dificuldades que o empreendedor de pequeno e médio porte atuam, né? Mas na hora do investimento, que esses caras que estão crescendo, esses que eu falei que estão lá 80% do tempo dele no comercial, então porque o empresário pequeno é assim, né?
Ele é o contador, ele é o comercial, ele é o entregador, ele é tudo. Ele é o contas a pagar, é o contas a receber. Né? Então, um pequeno empresário, na maioria das vezes, é isso. Né? E aí, esse que não consegue se dedicar a 80%, ele já começou a se complicar. Ele não entende o quanto custa ele não se dedicar ao que alimenta a empresa e fica, às vezes, querendo economizar nos pequenos servicinhos que ele resolve ele mesmo fazer. Ele entra no operacional. Ele entra no operacional. Ele entra no operacional, ele sai do estratégico, ele sai da gestão, ele sai do comercial. Ele sai do comercial e aí a coisa desanda. Mas o contrário, aquele empreendedor que sim, está no comercial, está na gestão, este empreendedor, quando a venda dispara, Tili, que ferramentas ele pode usar para evitar o problema do capital de giro? Porque a alavancagem de faturamento, a alavancagem de vendas, na indústria se comporta de um jeito, no serviço de outro, né, no comércio de outro, mas de uma maneira geral, mais ou menos numa mesma linha. Né? Porque quando ele alavanca, precisa de investimento. Se ele é serviço, ele precisa de investimento em pessoas. Se ele é indústria, ele precisa de investimento em produção, ele precisa de matéria-prima, ele precisa colocar dinheiro ali. Que caminho você daria para essa alavancagem de volume? Enéas, daria para ficar um dia aqui falando sobre isso. Eu imaginei. Mas nós temos minutinhos, mas vamos lá. Essa alavancagem, esse crescimento é sazonal, ele vem de maneira... Hoje existem formas de você... Se ela é sazonal, eu vou através de uma empresa terciarizada de mão de obra, contrato ali momentaneamente e tudo mais. Se realmente é um volume que veio para ficar, eu preciso preparar a minha empresa. E aí, Enéas, enquanto você falava, me veio à mente, eu acompanhei muitas empresas que houve um aumento de faturamento ainda incerto. Juntamente com esse aumento de faturamento, o custo operacional passou dos 15%. Passou. E é onde os empresários precisam tomar muito cuidado. Quanto é o custo operacional? Essas empresas que eu citava, essa é a linha de você, risco, né? Chegou um ponto que elas não poderiam se dar ao luxo de diminuir esse faturamento por conta do custo operacional e elas começaram a tomar riscos que não deveriam. Tá? Outra coisa, Enéas, momento de implementar melhorias, momento de implementar gestão, momento de analisar novas formas de vender e tudo mais, é quando tudo está bem. Exatamente. Quando tudo está bem. As pessoas Quando se mexem... as coisas não estão bem, você vai ter um financeiro lá brigando, capital de giro, como é que a gente vai... Vou ter que prorrogar essa conta, vou ter que... Né? Então, ponto número 1, muito controle sobre o custo operacional. Tomar muito cuidado nas decisões que toma para entender se esse crescimento ele é perene ou ele é sazonal. Tá? Se contrata temporário. Não vai na emoção. Né? Porque senão... Perfeito. E muito cuidado com a gestão de caixa, tá? O capital de giro. Porque muitas empresas, ainda que rentáveis, quebram por não entender o ciclo. Eu compro, tá? Qual é o prazo de pagamento que eu tenho? Quanto tempo eu levo para gerar o meu estoque? Quanto que eu tenho que colocar de prazo de vendas para os meus clientes? Né? E aí, por ter essa desordem, muitas vezes acaba fazendo um desconto de duplicata, um juros absurdo. Então, essa gestão, né, tem uma fórmula linda de capital de giro. Né? Produção, quanto eu tenho do estoque, mais o contas a receber, é o que eu preciso de prazo para contas a pagar. Né? Ou seja... Uma conta simples. E seria simples, maravilhoso... mas que nem todo mundo olha. E seria maravilhoso eu receber antes do que quando eu tenho para pagar. Existem empresas que, antes de pagar, ela gira 3 vezes, 2 vezes o ativo dela. É um capital de giro maravilhoso. E existem ferramentas hoje que permitem isso. Mas essa gestão é super importante.
Tá? Porque, de novo, para voltar depois, se você perder a mão em custo operacional e gestão de capital de giro, é complicado. E, de novo, para os clientes de vocês que estão bem, esse é o momento de trazer melhoria. Esse é o momento de trazer para a mesa coisas disruptivas. Esse é o momento. Porque para os clientes de vocês que estão com dificuldades, vai estar investindo tempo, entendendo qual é a causa raiz, qual é o problema, se é vendas, se é custo, se é capital de giro, né? Então, assim, aproveitem, porque ele também pode extrair toda a experiência que vocês têm, né? O grande problema é o cliente que está, quando ele está na fase boa, o cliente é um empresário, né? Qualquer. Quando está na fase boa, ele entra numa zona de conforto e quer curtir. Só que ele tem que lembrar que aquela fase boa passa, e aí vem a fase que ele já não tem mais condição, às vezes, de investir o que precisa para encontrar outros métodos, capacitação e tudo mais, outros caminhos, ser disruptivo. Né? Sim. Chile. Fer, só para não perder, Tá. segura aí, Enéas. E isso é super importante que você falou, quando está tudo bem. O que a empresa tem feito com esses investimentos? No que ela tem investido, né? Isso é super importante, tá? Porque houve empresas que investiram errado e aquilo acabou se tornando um problema. Ou simplesmente pega De a fase novo, boa e copo sangra cheio, a empresa. Né? Copo cheio, copo vazio. Eu realmente estou bem, perto do potencial de mercado que eu tenho, o que eu faturo é bom? Como é que eu estou? Entendeu? Então, assim. Oi, Inés. Resume para nós toda a nossa conversa em 2 ou 3 frases. Nós aprendemos todos os dias e na verdade, globalmente falando, as dificuldades são diferentes, mas são as dificuldades que nos fazem crescer, né? São as dificuldades que nos fazem ser disruptivos e tudo mais. E então, seguir crendo, né? Para mim, 3 coisas são inegociáveis. Fazer sempre o que é certo, entregar os nossos resultados e fazer com que as pessoas ao nosso redor cresçam. Nós precisamos caminhar com pessoas melhores que nós, sem medo. Quem anda com medíocre, e existem pessoas fazendo essa opção por medo. Sim. Nós precisamos, e eu acredito que todos nós temos o nosso legado, a nossa proposta de valor. Gosto muito da filosofia, para terminar aqui, Enéas e Badini, do pé de arroz. O pé de arroz, ele nasce, não tem nada. E à medida que ele vai sendo irrigado, ele vai crescendo e ele vai ganhando grãos. Somos nós. Vamos para a escola, vamos para o esporte, vamos para o trabalho, vamos para a faculdade, formamos família, formamos projetos sociais para ajudar o próximo, a sociedade. E o grão de arroz, quando ele está na sua plenitude, o que ele faz? Ele pende. Então, nós como seres humanos, nós como empresários, nós como funcionários, nós como servos, a gente precisa entender que a gente precisa ser melhor para impactar o mundo. Todo mundo é único. Eu sou fã da autenticidade e eu creio que o indivíduo, a capacidade de impacto dele é... Então, foi um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Antes de finalizar, eu queria uma curiosidade minha, eu acredito que de muita gente, entender aquele menino, voltando aqui na história, aquele menino que nasceu lá no bairro da Chave, que vivia numa comunidade onde talvez ele não enxergasse nada muito além em termos de capacidade própria, pelas condições do meio, não enxergava onde ele poderia chegar, né? E aquele menino que tinha talvez todas as condições para ir por um caminho tortuoso de futuro, e de repente, numa condição que apareceu de esporte, ele se vê nos Estados Unidos
e decide estudar, né? E chegou daquela criança que saiu lá do bairro da Chave até hoje o cara que comanda globalmente a área financeira de um grande grupo. O que esse cara hoje falaria para aquele menino do bairro da Chave? Valeu a pena. Nada é por acaso, sabe, Badini? Meu sonho de vida era provar para o meu pai e para minha mãe que eu poderia dar certo. Eu queria ser alguém, né? Aos 12 anos eu vendia coxinha, com muita alegria, muita alegria. Em casa nunca houve baixo astral. Minha mãe, um ser humano maravilhoso. Meu pai nunca permitiu nota baixa, nunca faltei às aulas. E aos 14 anos eu queria estudar contabilidade, custava R$140, não dava para pagar. Minha mãe foi no Cruzeiro do Sul, Jornal Cruzeiro do Sul, conseguiu um desconto para que eu estudasse. Então, não foi um acaso, foi insistência, foi perseverança, foi busca, foi fé. Eu não trago para mim nenhum mérito. Eu sou cristão e eu creio na graça imerecida. Eu prefiro dessa forma, tá? Manter a humildade, manter o pé no chão. Eu sou apaixonado pela vida, amo viver. E a minha missão de vida, o meu legado é transformar. Então, aonde eu estou para servir, né? Não importa onde, se eu estou no meu trabalho, se eu estou na minha casa, se eu estou no Natal Sem Fome, o meu legado agora como na Associação Horizontes. Como é que eu impacto a vida das pessoas que estão ao meu redor. E então eu creio que é isso. Eu lutei arduamente, sim. Eu lutei muito, mas graça imerecida. Nós somos seres humanos, nós somos limitados, a gente aprende todos os dias, mas eu acho importante, Badini, que cada indivíduo, cada um, entenda qual é o seu propósito, qual é o seu legado, para que essa pessoa possa realmente deixar o seu legado nesse mundo, nessa vida, né? Então eu olharia... Eu vou te falar que eu sou o mesmo. Vou te falar que aquele menino e esse pai de família aqui sou um chaviano, né? Amo, tenho muito orgulho do meu bairro e então eu falaria para ele, tem valido a pena. É isso que eu falo. Continue, mas cada vez mais pelos outros. A gente encerra aqui então mais um episódio do nosso Cast Bis, trazendo negócios e trazendo aí uma experiência de vida que nos inspira e nos engrandece como seres humanos. Obrigado e até o próximo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Tilly. Obrigado mesmo. Obrigado, até. Até o próximo.